Olá a todos! Hoje vamos abordar um assunto muito sério e importante: 7 tipos de pessoas que não serão salvas. Com base nas Escrituras, vamos explorar características e atitudes que, segundo a Bíblia, podem levar à condenação. Não se trata de julgar ninguém, pois todos nós somos falhos e necessitados da graça de Deus. No entanto, é preciso conhecer a verdade para trilharmos o caminho da justiça e da salvação. Este vídeo é um convite à reflexão sobre a nossa fé e nosso comportamento diante de Deus. Que possamos, com sinceridade e humildade, abrir nossos corações para receber a mensagem transformadora do Evangelho. Vamos começar. A Bíblia nos diz em Hebreus 11:6: sem fé é impossível agradar a Deus. A incredulidade é como um muro que impede a luz de Deus de entrar em nossos corações. É viver como se Deus não existisse, ignorando sua presença e sua vontade. Sem fé, não podemos experimentar a alegria da salvação e a paz que excede todo o entendimento. Mas a boa notícia é que a fé é um presente de Deus. Peça a Ele que aumente a sua fé. Lembre-se da história do cego Bartimeu, que clamou a Jesus com fé, mesmo sem poder vê-lo. Abra o seu coração para a fé e permita que Deus faça maravilhas em sua vida. Ter fé é como pegar um atalho para o céu, nos aproximando do nosso Criador. Romanos 6:23 nos adverte: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Todos nós somos pecadores, sujeitos a falhas e erros, mas a persistência no pecado nos afasta da vida eterna. O pecado nos aprisiona em um ciclo destrutivo de culpa, vergonha e medo. É como se estivéssemos presos em areia movediça, afundando cada vez mais. Mas Deus, em sua infinita bondade, nos oferece um caminho de libertação, o arrependimento e o perdão. Quando reconhecemos nossos pecados e buscamos a Deus com um coração contrito, Ele nos perdoa e nos liberta. Não permita que o pecado domine a sua vida. Lembre-se da parábola do filho pródigo. Assim como o pai recebeu o filho de braços abertos, a graça de Deus é suficiente para perdoar todos os seus pecados e te dar uma nova vida. Tiago 4:6 nos alerta: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. O orgulho é um pecado silencioso e traiçoeiro, como um vírus que corrompe nosso sistema. Ele nos cega para a nossa própria falibilidade e nos afasta de Deus, criando um abismo entre nós. A humildade, por outro lado, é a ponte que nos reconecta com o divino. É reconhecer que somos falhos e dependentes do seu amor, como um filho que precisa do pai. Lembre-se da história do fariseu e do publicano no templo. Deus se agradou da humildade do publicano, que reconheceu suas falhas, e não do orgulho do fariseu, que se achava superior. Que possamos aprender com esse exemplo e cultivar a humildade em nossos corações. A humildade nos aproxima de Deus e nos torna canais da sua graça e do seu amor. Em 1 Coríntios 6:9 e 10, a palavra de Deus nos adverte: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. A idolatria se manifesta sempre que colocamos algo ou alguém acima de Deus em nossos corações, como um rei que divide seu trono. Pode ser o dinheiro, o sucesso profissional, a aprovação dos outros, ou qualquer outra coisa que nos afasta de Deus. Quando permitimos que algo ocupe o lugar que pertence a Deus, nosso coração se divide e se afasta do seu amor. Essa divisão nos impede de experimentar a plenitude da sua graça e da sua presença em nossas vidas. Deus nos chama a amá-lo de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento, sem meias palavras. Ele deseja que sejamos inteiros em nossa devoção e que não haja espaço para outros deuses em nossos corações. Examine o seu coração. Existe algo ou alguém ocupando o lugar que pertence a Deus? Reflita sobre suas prioridades e sobre o que tem dominado seus pensamentos e ações. Entregue a Ele os seus anseios, os seus medos, as suas inseguranças, e confie que Ele cuidará de você em todas as áreas da sua vida. E permita que Ele seja o Senhor da sua vida.
Deixe que Ele guie seus passos e transforme seu coração. Só em Deus encontramos a verdadeira felicidade, a paz duradoura e a realização completa. Ele é a fonte de toda alegria e contentamento, e a vida em abundância, como um rio que corre para o mar, sempre fluindo, sempre renovando, sempre trazendo vida nova. Gálatas 5, 19 e 21 nos alerta sobre as obras da carne, nos mostrando os perigos que enfrentamos quando nos afastamos dos ensinamentos divinos. A injustiça é um câncer que corrói a sociedade, gerando dor e sofrimento. Ela se infiltra em todos os aspectos da vida, destruindo sonhos e esperanças. É como uma ferida que não cicatriza, uma dor constante que afeta a todos, direta ou indiretamente. Ela se manifesta na opressão dos pobres, na discriminação, na marginalização de grupos vulneráveis, na violência, na corrupção e na indiferença que muitos demonstram diante do sofrimento alheio. Deus é um Deus de justiça, e Ele se compadece dos que sofrem injustiça, ouvindo o clamor dos oprimidos. Ele está sempre atento às nossas dores e angústias. Ele nos chama a sermos agentes de transformação em um mundo marcado pela injustiça, a sermos a mudança que queremos ver, a sermos faróis em meio à escuridão, guiando os perdidos e trazendo esperança. Somos chamados a amar a justiça, a praticar a misericórdia, a estender a mão aos necessitados, a defender os fracos e oprimidos, a ser a voz daqueles que não têm voz, a sermos instrumentos da justiça divina, promovendo a paz e a reconciliação. A justiça não é apenas uma questão de leis, mas de caráter, compaixão e amor ao próximo. É um compromisso diário, mas de caráter, compaixão e amor ao próximo. É um compromisso diário que todos devemos assumir. É fazer aos outros o que gostaríamos que fizessem a nós. É seguir a regra de ouro, que nos guia em todas as nossas ações. É seguir a regra de ouro, que nos guia em todas as nossas ações e decisões. É construir um mundo mais justo, mais humano, onde todos possam viver com dignidade e respeito, mais parecido com o reino de Deus, onde a justiça e o amor prevalecem. Em 2 Pedro 2:1, a palavra de Deus nos adverte sobre falsos mestres, aqueles que se disfarçam para enganar. Eles se infiltram nas comunidades de fé, parecendo piedosos e sinceros, mas suas intenções são malignas. Vivemos em um tempo de muita informação, mas também de muita desinformação. A internet e as redes sociais amplificam tanto a verdade quanto a mentira. É preciso separar o joio do trigo, discernir o que é verdadeiro do que é falso. Os falsos mestres são como lobos em pele de ovelha, distorcendo a palavra de Deus para benefício próprio. Eles manipulam as escrituras para justificar suas ações e enganar os incautos. Eles buscam o poder, a fama, o dinheiro, em vez da glória de Deus, como mercadores da fé. Suas pregações são cheias de promessas vazias e prosperidade material. Eles se aproveitam da fragilidade humana para atrair seguidores e controlá-los, como um lobo que atrai a presa para a armadilha. Usam táticas de medo e culpa para manter as pessoas sob seu domínio. Seus ensinos podem parecer corretos, mas estão em desacordo com a verdade revelada nas Escrituras. É preciso ter cuidado para não se enganar. Examine tudo à luz da Bíblia e não aceite qualquer ensinamento sem questionar. Como podemos identificar os falsos mestres? Conhecendo a palavra de Deus, sendo um conhecedor da verdade. Estude as Escrituras diligentemente e peça discernimento ao Espírito Santo. Dedique tempo à leitura da Bíblia, à oração, à comunhão com irmãos em Cristo. A verdadeira fé se fortalece na comunidade e na busca sincera por Deus. A verdade liberta, a mentira escraviza. Busque a Deus, a fonte da verdade, e não caia em ciladas. Permaneça firme na fé e na verdade, e você será capaz de resistir aos enganos dos falsos mestres. Apocalipse 21:8 nos adverte sobre a descrença, sobre aqueles que escolhem a escuridão. A descrença é uma escolha deliberada de rejeitar a Deus e viver como se ele não existisse. É como fechar os olhos para o sol. Muitas vezes, a descrença é motivada pelo orgulho e pelo desejo de viver sem restrições, de ser o dono do próprio nariz.
A rejeição a Deus tem consequências eternas, é como trilhar um caminho sem volta. A descrença nos separa da fonte da vida e nos condena à separação eterna de Deus. Mas Deus é misericordioso e paciente, como um pai que espera o filho voltar para casa. Ele nos chama a voltar para Ele. Se você tem vivido na descrença, saiba que nunca é tarde para mudar de caminho. Deus está de braços abertos, pronto para perdoá-lo e guiá-lo pelo caminho da vida eterna. Escolha a vida, escolha a fé, escolha Jesus. Em conclusão, abordamos os 7 tipos de pessoas que, segundo a Bíblia, não herdarão o reino de Deus. Cada um desses grupos representa uma atitude ou comportamento que afasta as pessoas de Deus e da salvação. É como se estivessem construindo um muro entre si e o Criador. No entanto, é importante lembrar que Deus é misericordioso e deseja que todos se arrependam e se voltem para Ele. Ele espera por nós de braços abertos, pronto para nos acolher. Que este vídeo seja um chamado à reflexão sobre nossas vidas, buscando um relacionamento autêntico com Deus, um relacionamento sincero e verdadeiro. Que possamos viver de acordo com os ensinamentos de Cristo, abraçando a graça e a verdade que nos oferecem vida abundante, como um jardim florido que nos presenteia com sua beleza.